Olá pessoal, tudo bem? Professor Samarques produzindo aqui hoje mais um vídeo para o nosso canal Conexão Espiritual. E de antemão pedindo a todos vocês que compartilhem o nosso material, comentem, opinem sobre assuntos a serem abordados e também até mesmo pessoas a serem entrevistadas com amplo conhecimento dentro de cada matriz religiosa, para que todos possam conhecer as nuances envolvidas nessa questão dogmática, respeitando eventualmente que, acima de tudo, o Brasil é um país laico e temos que ter respeito, porque se trata simplesmente de questão de fé, de questão de dogma, portanto, questão de respeito à fé dos nossos semelhantes. Muito bem, hoje nós iremos trabalhar sobre um dos fenômenos, um dos milagres mais famosos dentro da Igreja Católica. O famoso milagre, o fenômeno de São Genário ou São Januário. São Januário ou São Genário é a mesma pessoa. Vejam só, apesar de ser conhecido como São Genário ou São Januário, o Januário ele nunca foi canonizado, portanto ele nunca recebeu o reconhecimento enquanto santo por parte da Igreja Católica, mas é tratado como santo pelo mundo inteiro por aqueles que têm fé, ele enquanto intercessor de muitos milagres, por acaso, dentro da fé de nós seres humanos. Ele nasceu em uma província chamada Benevento, próxima à cidade de Nápoles, exatamente no século III da era cristã. Quando ele se tornou bispo, quem era o imperador romano foi o imperador, no caso, Diocleciano, o imperador romano que mais perseguiu os cristãos, que mais matou cristãos, e vale ressaltar que aquela região ali de Roma era exatamente a sede do próprio imperador. Muito bem, ele, como muitos outros cristãos, perseguido que foi, assim como outros cristãos, eles condenados à morte, por serem reconhecidos pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, eles foram colocados numa arena, na arena lá no Coliseu, que era aquele anfiteatro gigantesco da Idade Antiga, onde entre os espetáculos, como se fossem partidas de futebol, um deles extremamente grotesco, que era jogar cristãos para serem devorados por feras, inclusive por leões. E o São Genário ou São Januário também passou por essa situação extremamente delicada. Assim que ele foi colocado na arena, os leões simplesmente não os atacaram. Então, por decisão do governo, por decisão do império, aquelas pessoas que não foram devoradas ao lado de São Genário, na arena do Coliseu, pelas feras, pelos leões, foram condenados a uma nova forma de execução, que não foi, no caso, foi a decapitação. Portanto, São Genário teve a sua cabeça separada do corpo. E quando ele foi executado por um soldado romano através da decapitação, parte do seu sangue foi recolhido e até hoje se encontra dentro de um relicário, hoje na Catedral de Nápoles. Muito bem. Então ele morreu em 19 de setembro do ano de 305. Foi preso no ano de 304 da era cristã e foi executado em 19 de setembro do ano de 305 por ordem do Império Romano. Muito bem. Reparem um detalhe importante. Santo, dia de santo, para o catolicismo, é o dia da morte, não é o dia que se nasce. Porque, segundo a tradição cristã católica, o dia mais sagrado de um homem não é o dia que ele nasce, sim o dia que ele morre. Portanto, o dia de São Genário ou o dia de São Januário é exatamente o dia 19 de setembro, exatamente a data em que ele foi decapitado por ordem do Império Romano. Em 1631, aconteceu uma erupção no famoso vulcão Vesúvio. E as pessoas com a crença em São Genário fizeram pedido para que a cidade de Nápoles não fosse destruída pela referida erupção, no que a tragédia não teria acontecido. E exatamente a partir dessa situação, em que coincidiu com a transposição dos restos mortais para a Catedral de Nápoles, assim como o sangue guardado de São Genário naqueles dois relicários,
coincidiu com o sábado anterior ao primeiro domingo de maio. Irei falar de 3 datas extremamente importantes para a crença no São Genaro. Primeira delas, exatamente o dia 19 de setembro, que foi o dia da sua execução, o dia da sua morte. Nós temos também exatamente o sábado que antecede o primeiro domingo de maio, em 1631, quando os restos mortais e parte do sangue de São Genaro, que se encontra em 2 relicários, eles foram transladados, ou seja, eles foram transferidos para a Catedral de Nápoles. E, como já falei, a cidade de Nápoles não foi atingida pela erupção do vulcão Vesúvio. E também nós temos aqui o dia 16 de dezembro. O dia 16 de dezembro foi a data exatamente em que os italianos escolheram para tornar o São Genaro o principal padroeiro da cidade de Nápoles. Detalhe: a partir do século XVII começou a acontecer um fenômeno, que é exatamente o fenômeno que versa o vídeo, que é a parte mais importante, é que acontece a liquefação do sangue de São Genaro. Repare bem, são 3 datas. O dia 19 de setembro, morte de São Januário São Genaro. O sábado, que antecede o primeiro domingo de maio, que foi o translado dos restos mortais de São Genaro para a Catedral de Nápoles. E o dia 16 de dezembro, em que ele foi proclamado como padroeiro da cidade de Nápoles. Exatamente nessas 3 datas, diante das multidões que acompanham as celebrações na Catedral de Nápoles, simplesmente o sangue, que tem a cor escurecida, que é coagulado, que nunca apodreceu, ele se liquefaz, ou seja, ele é transformado de coágulo escurecido para um sangue vermelho. Inclusive muitas pessoas, muitos fiéis, acompanhando em fervorosa oração, acompanham que inclusive ele chega a borbulhar como se estivesse em fervura. Então esse fenômeno acontece todos os anos, no dia 19 de setembro, data da morte de São Genaro, no sábado que antecede ao primeiro domingo de maio, translado os restos mortais para a Catedral de Nápoles, e o dia 16 de dezembro, que se comemora enquanto padroeiro da cidade de Nápoles. Diante de todos, o bispo da Catedral de Nápoles apresenta os 2 relicários, e aquele sangue coagulado, como eu já falei, escurecido, ele se liquefaz, ou seja, ele sai do estado sólido para o estado líquido, e a ciência já comprovou que se trata de sangue humano e que, portanto, nunca apodreceu e até hoje é liquefeito diante de todos os fiéis que acompanham as referidas celebrações. Eis aí um dos mais famosos milagres dentro da Igreja Católica. Detalhe muito importante: o fenômeno de liquefação de sangue não acontece só em relação ao sangue de São Genaro, acontece também em relação a outros santos. Diga-se de passagem, a coroa de Jesus Cristo se encontra no altar-mor da Catedral de Notre-Dame em Paris, mas existem 2 espinhos da coroa que foi colocado em Jesus Cristo, onde tem uma mancha escura de sangue coagulado. E o dia 25 de março, repito, o dia 25 de março, a cada 11 anos, coincidindo com a Sexta-feira Santa. A Sexta-feira Santa, a cada 11 anos, coincide com o dia 25 de março. Simplesmente aquela mancha de sangue escurecida em 2 espinhos da coroa de Jesus Cristo, o sangue se liquefaz, ficando extremamente vermelho, e a ciência já comprovou que é sangue humano, fator RH-AB positivo, que coincide também com o sangue pesquisado do Santo Sudário, que é o tecido ou lençol que teria revestido o corpo de Jesus Cristo após a sua morte por crucificação. Então esse fenômeno que acontece, inclusive, com certeza, com o sangue de Cristo nesses 2 espinhos, acontece em relação a outros santos. Diga-se de passagem, muitos santos até hoje, muitos símbolos do catolicismo que foram canonizados pela Igreja Católica, portanto se tornaram santos, cujos corpos estão até hoje incorruptos, ou seja, nunca apodreceram, muitos deles têm sangue ainda em seus corpos vivos.
o sangue vivo no caso. Isso é comprovado cientificamente, porque a gente não pode mentir, a gente não pode flexibilizar sobre todas as situações que trabalham com o dogma, no caso com a fé. Muito obrigado a todos, não deixe de compartilhar, são fenômenos extremamente interessantes e que diz respeito aos sacrifícios feitos em relação a todos aqueles que por acaso se prontificaram a defender a fé que foi deixada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a todos. Professor Samarques, compartilhe nosso material, comentem e também curtam, assim como deem opiniões a respeito daquilo que deve ser abordado. Muito obrigado a todos.